Em sua trajetória de vida, todos os trabalhos que você passa na vida, todos os problemas, você já parou para pensar? Será que isso tem algum propósito? Será que eu fui escolhido para fazer alguma coisa? Eu tenho um texto para nós refletir. Ele se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. E ele vai dizer assim: Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta nas nações. Eu venho refletido bastante assim. Eu tô a trabalho num lugar bem distante da onde eu moro, e o último mês, assim, eu tô sozinho aqui, sabe? Aí eu fico refletindo, na verdade já faz meses já que eu venho refletindo, sabe? Muito sobre a minha trajetória de vida, sabe? Sobre tudo que eu passei e tal. E daí até me surgiu algumas ideias, aí eu já falei aqui algumas vezes e vou falar mais algumas. Eu tô trabalhando num projeto aí que Deus botou no meu coração aí, que eu acho que vai impactar muita gente, muitas pessoas vão se identificar eu creio que é um dos propósitos de vida que Deus tem na minha vida. Porém, eu venho refletindo muito, sabe, sobre o propósito de Deus na minha vida. E até eu tenho uma música da minha antiga banda, que agora já não existe mais, né, assim, tá em todas as plataformas aí e tal, mas de repente eu deixo o nome dela aqui pra vocês verem, de repente vocês quiserem conferir alguma coisa ali. Encontro com o verdadeiro eu, tudo aquilo que deveria ser, então pude entender. Fui escolhido antes mesmo de nascer. Pra fazer grandes coisas aqui, por pouco tempo sim, e morar com ele num lugar tão especial. Eu espero e me preparo pra um dia com ele morar. A banda não existe mais, mas o fato é que a gente fez algumas músicas próprias, né? A gente tem um álbum gravado, e a banda de rock cristão. E dentre essas músicas eu tenho uma música que eu fiz sobre uma visão que eu tive, que cerca de 12 anos de idade eu tive uma visão. E não foi sonho, foi uma visão mesmo, real. E sobre essa visão eu escrevi a música, porque muito depois eu fui entender o que significava essa visão específica. Mais tarde viria mais uma visão ali, cerca de 30 anos de idade, depois de que eu me converti, veio outra visão que veio corroborar com essa visão que eu tive com cerca de 12 anos de idade. Mas essa visão em específico, ela ficou muito marcada pra mim, assim, sabe? E eu nunca entendi aquilo ali. Eu sempre fiquei, sabe, sempre ficou na minha cabeça, será que eu tô viajando, será que eu tô, né? E eu nunca contei isso pra ninguém, porque era uma coisa muito fora da realidade. Se eu contasse pras pessoas, eu era uma pessoa bem desacreditada das pessoas, assim, sabe? Daí, eu não contava pra ninguém. Ficava pensando, nossa, eu já era bem desacreditado das pessoas, principalmente da minha família, eu sempre fui muito debochado e desacreditado da minha família. E então se eu contasse pra eles, nossa, ia ser mais motivo de deboche ainda, né? Então eu acabei não falando pra ninguém. E disso saiu uma música. E essa música, o que ela consiste? Justamente nisso aí, nesse texto aí. Eu entendi que nós fomos escolhidos mesmo antes de nós nascer. A gente tem um propósito de vida nessa nossa vida. Deus tem um propósito na vida de cada um. Cabe a nós identificar e agir conforme o propósito. Muitas das vezes, muitas pessoas, elas não reconhecem o seu propósito. Há aquele vazio dentro de si, por toda a vida, e ela procura em outras coisas. Religiões, bebidas, drogas, tudo quanto é coisas, menos o propósito de Deus, que ela não consegue identificar. O pecado ele acaba, isso é o que eu identifico aqui, né? Que o pecado, ela se deixa levar tanto pelo pecado, pelas coisas que pelos prazeres carnais e do mundo, para tentar preencher aquele vazio, que ela não corre atrás do propósito que há na vida dela. Então ela acaba se afastando do propósito. A Bíblia diz também, deixa eu me lembrar aqui, muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. É alguma coisa parecida assim. E eu vou tentar achar aqui, depois eu boto para vocês verem. Então, assim, muitas coisas a gente não consegue identificar. E eu identifiquei que Deus me escolheu. Mas vejam bem, quando eu identifiquei que eu tinha sido escolhido por alguma coisa e tinha um chamado, que Deus já tinha me escolhido antes mesmo de eu nascer, eu ainda não identifiquei naquela época qual o propósito de Deus na minha vida. E eu fiquei buscando esse propósito. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu sou guitarrista. Eu sempre achei que a minha vida inteira Deus ia me usar na guitarra, sendo um guitarrista. O propósito de levar o evangelho através da guitarra. Pois hoje eu tenho outra visão. Hoje eu entendo, através de todo o conhecimento, toda a bagagem de vida e cristã que eu tenho hoje, eu entendo que o propósito de Deus é trazer a palavra. E hoje, então eu tenho algumas visões assim hoje que eu tô, para falar bem a verdade, a impressão que eu tenho e a visão que eu tenho é que eu tô recém no começo de concretizar o propósito de Deus na minha vida, entendeu?
Eu tô no começo do processo. Toda a minha vida foi um processo, mas agora eu tô tomando posse desse processo, desse propósito, desse chamado, sabe? Agora que eu entendi e tô atrás disso aí. Então, o que eu vim trazer aqui para nós refletir? Quanto antes a gente entender o nosso chamado e o nosso propósito, melhor vai ser. Talvez, em olhos de outras pessoas, talvez eu tenha entendido tarde. Mas sim e não. Eu não estava preparado. Eu não busquei esse preparo psicológico, intelectual, né? De aprender, de buscar, de estudar. Se eu tivesse antes, talvez tivesse tido essa percepção antes, talvez eu teria tomado posse antes. Mas tudo tem seu tempo determinado. Deus conhece a vida de cada um. Essa bagagem toda de vida que eu tenho tanto de vida quanto de vida cristã, hoje eu consigo uma maturidade maior, uma tranquilidade maior e mais assertivo no que eu vou passar, porque eu tenho uma experiência com Deus real. Eu posso passar o que eu vivi. Eu nem preciso passar achismos aqui. Eu passo o que eu vivi, o que eu senti. Então, creio que Deus vai me usar nessa ponta. Então é isso aí que eu queria trazer para mais refletir. O quanto antes você se identificar com o seu propósito, melhor. Antes você vai estar dentro do chamado, vai estar dentro do que Deus te chamou para fazer, tá bom? Possamos refletir nisso aí, estudar, buscar a presença de Deus, do Espírito Santo, buscar a direção do Espírito Santo, para que ele encaminhe que no momento certo você vai ter um entendimento. Por mais turbulenta que seja a vida da gente, que a minha vida foi muito turbulenta. Eu vou dizer, ainda está sendo muito turbulenta. Mas esse turbilhão de coisa, tudo tem um propósito por trás. Quando passar, sabe uma tempestade de areia? Às vezes a gente se sente numa tempestade de areia. Tu olha para um lado, olha para o outro e não enxerga nada. Mas vai chegar a hora que essa tempestade vai passar e vai começar a clarear as coisas na tua frente. E é como tu tá num deserto e enxergar no final lá tu enxergar uma montanha com um nevoeiro, com uma tempestade de areia, você não enxerga. Mas no momento que vai passando essa tempestade, tu vai enxergando tudo com clareza. Então é assim que eu tô me sentindo hoje. Tô enxergando as coisas com mais clareza. Então procure buscar o seu propósito, que vai preencher esse vazio que tá dentro de você. Eu tô no caminho ainda, eu tô no propósito ainda, tô aprendendo, tô no caminho, tô buscando mais a presença de Deus, mais a presença do Espírito Santo, e a cada dia mais Ele tem me mostrado o meu propósito e o meu caminho. E que hoje, cada dia mais, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tá bom? Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.